Olá! Você já viu o eclipse? Você sabe como que o Sol, a Terra, a Lua se organizam para a formação do eclipse? Na aula de hoje vamos aprender sobre a propagação retilínea da luz e como que isso tem como aplicação na formação dos eclipses. Bom, para a gente falar da propagação da luz, temos que começar do princípio de propagação retilínea da luz. Esse princípio diz que a luz em meios homogêneos se propaga sempre em linha reta. Através desse princípio, a gente vê que a luz, quando ela está num ambiente totalmente homogêneo, e homogêneo significa um ambiente que tem as mesmas características, por exemplo, somente o ar, ou somente a água, ou dentro de um vidro. Dentro desse ambiente, a luz vai se propagar, vai se andar pelo ambiente sempre em linha reta. E isso traz consequências perceptíveis no nosso dia a dia, como, por exemplo, a sombra, a penumbra e a nossa diferenciação do que é dia e noite através desse primeiro princípio de propagação da luz. Primeiramente, eu vou definir com vocês o que é sombra e penumbra. Sombra, basicamente, é uma região que não tem luz, uma região que tem ausência de luz, que é fácil de a gente perceber no nosso dia a dia, quando o sol bate na gente e nossa sombra é projetada no chão. E, de maneira semelhante, existe também a penumbra. Penumbra é uma sombra parcial, acho que a gente consegue ver na rua quando está um dia bem iluminado, uma região pouco iluminada. Seria uma sombra parcial. E esses dois efeitos acontecem exatamente devido à propagação retilínea da luz. Bom, aqui é um exemplo em que tem uma lanterna e sobre essa lanterna está incidindo uns feixes de raios de luz num objeto opaco. Um objeto opaco, como eu falei na última aula, é um objeto que não permite a passagem da luz. São feixes de luz vindo daqui, batendo sobre esse objeto opaco. E por isso eles vão dar origem a esses dois efeitos. A sombra, em que os feixes de luz são bloqueados pelo objeto opaco, e fica uma região sem ausência de luz. E a penumbra, em que ocorre uma iluminação parcial. E, além disso, esse efeito aqui, ele é muito importante, porque através desse efeito que a gente tem a percepção dos dias e da noite. Porque quando a Terra, vamos imaginar que esse objeto opaco é a Terra, isso aqui é o Sol. Quando a Terra está aqui, olha, de frente para o Sol, esse lado aqui está de dia e o outro lado está à noite. Por quê? A luz só se propaga em linha reta, então a luz não faz uma curva para o outro lado do planeta para ter percepção de dia. Isso é o que acontece na prática para a nossa percepção do dia e noite. Bom, para a gente perceber o que é sombra e penumbra, vem aqui comigo para vocês verem um exemplo prático. E olha só, pessoal, aqui como a gente pode ver, olha, tá uma fonte sobre a minha mão. Essa fonte está funcionando como uma fonte pontiforme, então só está sendo formado uma sombra nela. E agora eu vou aproximar a minha mão da fonte. Essa fonte vai se tornar muito grande para a minha mão, então ela vai se tornar como se fosse uma fonte extensa. E olha só, quando eu aproximo, vai dando algumas distorções aqui na bordinha da minha mão, do meu dedo, vocês podem ver. Essa distorção aqui, ó, é o efeito da penumbra, que ocorre somente com fontes extensas. Se eu afasto da minha mão da fonte, essas bordinhas vão diminuindo. Olha aqui, volta a ser uma fonte pontual, uma fonte pontiforme e somente tem o efeito da sombra nela. Uma das aplicações da propagação retilínea da luz é a câmara escura. A câmara escura é a base do funcionamento das nossas câmeras digitais de hoje em dia. A câmara escura consiste em um anteparo, um objeto escuro, em que vai ter apenas um pequeno orifício que vai permitir a passagem da luz, e que vai ser projetado um objeto sob iluminação, por exemplo, aqui uma vela, e esse objeto, os feixes de raios que vão passar por esse orifício, vão ser projetados dentro dessa câmara escura. A imagem formada por esse objeto, ela vai ser invertida em relação à imagem real. Como a gente pode ver aqui. Aqui tem uma vela, situada a uma distância P da câmara escura, e os pontos inicial e a altura dessa câmara escura são ponto B e ponto A. No processo dentro da câmara escura, essa imagem fica invertida e o B e a linha ficam ao contrário, né? Ocorre uma inversão dessa imagem. Essa câmara escura tem uma relação do tamanho dessa imagem com o tamanho do objeto inicialmente. Em que se a gente pega aqui O representa o tamanho do objeto e o tamanho da imagem, e P, sendo P a distância do objeto até a câmara escura e P' da imagem até a câmara escura, a relação dessas grandezas pode ser relacionada a partir dessa equação. Através dessa expressão, a gente consegue ver uma relação direta entre o tamanho do meu objeto, que é o O, com o tamanho da imagem projetada dentro da câmara escura, vai ser equivalente à distância do objeto à câmera, que é o P,
com a distância da minha câmera até a imagem sendo projetada, pelinha. Então você vai ver agora, aí na telinha, a imagem do eclipse. Primeiramente, a gente vai falar sobre o eclipse lunar. O eclipse lunar ocorre quando a Terra está alinhada entre o Sol e a Lua. A Terra está exatamente entre o Sol e a Lua. Dessa maneira, os raios de feixe do Sol, parte deles vão ser projetados sobre a Terra, que vai ser a parte que vai dar origem à sombra sobre a Lua, ou também chamada de umbra, e parte deles vai dar origem à penumbra. Devido a essa projeção de sombra e a penumbra sobre a Lua, né, vai dar origem ao eclipse lunar. E dessa maneira a Lua vai ficar avermelhada, como pode ser visto nas imagens de eclipses. A gente acabou de ver o esquema do eclipse lunar. Vamos ver agora o eclipse solar? O eclipse solar ocorre quando a Lua fica entre o Sol e a Terra. As luzes que vão bater diretamente na Lua vão dar um efeito de sombra sobre a Terra. Como são uma fonte extensa, parte dessas luzes vão dar efeito à penumbra. Dessa maneira, vão ter as regiões que vai estar sobre sombra e sobre penumbra na Terra. A região em que tapa totalmente o Sol é onde vai ocorrer o eclipse, que é aquele momento em que o dia vira noite, que ocorre em pequenas regiões da Terra. Bom, pessoal, nós vimos hoje um pouquinho sobre a propagação retilínea da luz. Vimos algumas das aplicações que ocorrem na natureza, que são a formação dos eclipses. Se você quiser saber mais sobre esse conteúdo, dá uma olhadinha no nosso canal, dá uma olhada na nossa página, pratique os exercícios para ficar bem treinado e te vejo no próximo vídeo.